Pessoal, nesse vídeo nós iremos resolver juntos 3 exercícios muito parecidos com os exercícios que vocês irão resolver depois no questionário, tá? Então, a intenção com esse vídeo é vocês perceberem como nós resolvemos problemas envolvendo forças e aplicando a segunda lei de Newton, tá? Então, vamos ler juntos aqui o exercício para a gente começar. Olha só, uma força de 100 newtons é aplicada no bloco como mostrado na figura abaixo. Então está aqui a força sendo aplicada nesse bloco, né? O bloco possui massa de 5 kg e o coeficiente de atrito cinético vale 0,2. Sabendo que o bloco se desloca para a direita, calcule a aceleração do bloco. Veja, toda vez que o exercício pedir para você calcular a aceleração e tiver atrito, você vai ter que utilizar o coeficiente de atrito cinético, né? Porque se tem aceleração, é porque o objeto está em movimento, e aí nesse caso a gente sempre usa o coeficiente de atrito cinético, né? Relacionado ao movimento. E aqui ele já deu o valor dessa força F, né? Ele disse que vale 100 newtons e a massa 5. A primeira coisa que vocês irão fazer para resolver qualquer exercício envolvendo forças é você identificar as forças que atuam no objeto. Então aqui nós já temos uma força identificada, né? A força F para a direita, já temos até o valor dela, e vamos identificar as outras forças. Então, quais outras forças atuam nesse objeto? Bom, sempre vai ter o peso, né? Se o objeto estiver na terra, sempre vai ter o peso. E o peso a gente sempre desenha ele dessa forma, né? Uma seta na vertical, né? Porque ele sempre aponta para o centro da Terra. O que mais que nós temos aqui de força? Bom, se você tem o peso no objeto para baixo, é fácil a gente perceber que esse objeto ele não vai se movimentar para baixo, né? Porque ele está apoiado nessa superfície. Então essa superfície também faz uma força sobre o objeto. E essa força que nós chamamos de normal. Vai ser aqui então contrária ao peso e ela vai ter nesse caso o mesmo valor do peso também. Esse bloco ele vai ter um movimento aqui para a direita e existe um atrito entre o bloco e a superfície. Então temos que identificar também essa força de atrito, como nós vimos antes, né? A força de atrito ela sempre se opõe ao movimento do objeto. Então está aqui para trás a força de atrito. Tá? Então, isso é a primeira coisa que a gente faz, identificar todas as forças. Aí vamos analisar. Ó. Nós temos o valor do peso? Temos o valor da força de atrito? Ainda não, mas é fácil calcular isso. Né? Vamos calcular? Começar calculando o peso. Como que a gente calcula o peso do objeto? O peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então fica fácil. Nós temos a massa que vale 5. A aceleração da gravidade, a gente sempre vai usar o valor de 10 metros por segundo ao quadrado. É um valor arredondado, né, porque o valor mais próximo do real é 9,8. A gente vai usar 10 para facilitar os cálculos. Então, fazendo essa continha, ó, achamos o peso do bloco, 50 newtons. A normal é igual ao peso, então vai ter 50 newtons também. Né? Vamos calcular a força de atrito agora? Qual que é a equação da força de atrito? A força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. Então, vamos substituir. Né? Nós sabemos que o coeficiente de atrito, nesse caso, vale 0,2. A normal é igual ao peso, que é 50. A força de atrito aqui, então, vai dar 10 newtons. Beleza, agora nós sabemos os valores de todas essas forças. Aí, o que a gente faz agora para achar a aceleração? Todas as vezes que pedir aceleração e você tiver forças, é só você jogar na segunda lei de Newton. Né? Como que é a equação da segunda lei de Newton? Essa daqui, né? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Aí você vai fazer o seguinte, você vai identificar qual é a força resultante no objeto. Né? Então, veja bem, nós temos aqui ó, o peso, ele tem o mesmo valor da normal e eles estão em sentidos opostos. Então, uma vai cancelar a outra, tá vendo? O que vai sobrar aqui então? Nós teremos a força F para a direita e a força de atrito para a esquerda. Elas estão em sentidos contrários. Então você vai colocar uma menos a outra. Você vai pôr a força F menos a força de atrito. Tá vendo? Isso é a força resultante no bloco. É igual a massa vezes a aceleração.
Pronto, agora basta você substituir esses valores, porque você já tem todos eles, que você vai achar a aceleração. Olha, a força F, né, que o exercício te deu, 100 newtons, menos a força de atrito, a gente encontrou aqui, ó, 10 newtons, é igual à massa que o exercício te deu também, vezes a aceleração. Pronto, aí a gente faz essa continha, vai ficar assim, né? 100 menos 10, 90, é igual a 5A. Se eu isolo, então, a aceleração, vai ficar ó, 90, e o 5 passa dividindo, 90 sobre 5. Então, nós teremos aqui uma aceleração de 18 metros por segundo ao quadrado. Encontramos a aceleração do bloco, ok? A gente sempre faz assim. Eu vou fazer mais dois exemplos para vocês continuarem percebendo a forma de resolver, tá bom? Vamos para o próximo, então. Veja que mudou um pouquinho, porque agora eu tenho dois blocos, né? E eu tenho uma corda unindo esses dois blocos. É uma outra situação comum de aparecer também. Então, vamos resolver juntos para vocês aprenderem como que a gente faz nesse caso. Olha, no esquema apresentado, determine a aceleração dos blocos e a tensão no fio. Despreze os atritos e considere o fio ideal. Aqui, então, além da aceleração, ele pediu para achar também a tensão no fio, né? Só que ele falou que você pode desprezar os atritos. Isso daí já vai facilitar na hora de fazer a conta, não vai precisar de considerar os atritos atuando aqui. E ele deu alguns dados, ó, a força, né, 9 newtons, e as massas. Né, a massa do corpo A vale 2, do corpo B vale 1 kg. Então vamos resolver. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Identificar as forças, tá? Sempre comece desenhando mesmo lá as forças para você identificar. Então, por exemplo, vamos começar identificando as forças no bloco B. Né? Nós já temos a força F aqui para a direita. Quais outras forças nós temos aqui? Temos o peso. Você sempre pode começar identificando com o peso, porque se o objeto está na superfície da Terra, sempre vai ter o peso dele. Temos também a normal, que é a força que a superfície vai fazer sobre o objeto, né? Ela é como se fosse uma força de compressão aqui entre o bloco e a superfície, por isso que ela vai influenciar no atrito, né? Quanto maior a normal, maior vai ser o atrito, né? Só que nesse caso ele pediu para desprezar os atritos, tá? O que mais que eu tenho aqui? Tá vendo essa corda? Na hora que o bloco B se movimentar para a direita, o bloco A está segurando ele aqui, né? Com essa corda. Então nós temos aqui uma tensão na corda, né? Dirigida aqui para a esquerda, atrapalhando o movimento do bloco, tá? Essas são as forças no bloco B. Vamos para o bloco A agora? Quais forças nós temos atuando aqui? Temos o peso de A, temos a normal, porque ele também está apoiado sobre a superfície, e também aqui tem a corda, né, conectando os blocos. Essa corda, nesse caso, vai puxar o bloco A para a direita. Então, temos a tensão aqui dessa forma para a direita. Não vou colocar as forças de atrito, porque ele pediu para desprezar os atritos aqui. Ok? Pronto. Tendo identificado todas as forças, agora você vai jogar na segunda lei de Newton, para a gente poder achar o quê? A aceleração. Então, vamos encontrar aqui a aceleração, jogar na segunda lei de Newton, tá? E aí, olha lá, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, qual é a força resultante que atua sobre o objeto? Depois que você desenha as forças, fica fácil você encontrar a força resultante. Por quê? Primeiro você vai olhar quais forças que se anulam. Tá? Por exemplo, o peso de B vai se cancelar com a normal. Veja que as tensões na corda elas se cancelam, porque elas têm o mesmo valor, porque é a mesma corda, e elas são opostas. Então as tensões também cancelam, ok? O peso de A cancela com a normal. Ah, então qual força que sobrou aqui? Sobrou só a força F, né, para a direita. Essa vai ser a força resultante, então. E um fato importante aqui, para você, que é bom vocês saberem, é o seguinte. Quando nós temos blocos unidos dessa forma aqui, seja através de uma corda, ou seja um bloco encostado no outro, na hora de achar a aceleração, você sempre vai considerar como se tudo isso daqui fosse um corpo só, tá? Isso vai facilitar na hora de fazer o cálculo. E por que a gente pode considerar que tudo é um corpo só? Porque a aceleração vai ser a mesma para os dois. Eles não estão juntos?
Então, a mesma aceleração que o B tiver, o bloco A também vai ter. Tá? Então, na hora de jogar aqui, ó, a gente vai pegar a força resultante, né, que nesse caso vai ser só o F, e na hora de jogar o valor da massa, você vai somar as duas massas, tá vendo? Por quê? Eles vão se movimentar juntos, soma as massas. Se tivesse 3 blocos aqui conectados, você ia colocar a massa dos 3, tá? Então, vamos substituir aqui. A força F nós temos, ó, vale 9, né? As massas nós temos, né? Então, vai ficar aqui 2 mais 1, né? Lá, a massa de A e a massa de B, vezes a aceleração, que é o que a gente quer achar. Né? Então, vai ficar uma continha bem simples, né? Na hora que eu isolar aqui a aceleração, vai ficar 9 dividido por 3. Olha lá, passo o 3 aqui dividindo, né? Beleza, então vai dar 3 metros por segundo ao quadrado. Achamos a aceleração. Como os blocos estão unidos pela corda, essa é a aceleração de ambos os blocos. Agora, vamos achar a tensão no fio. O que a gente faz? Mesmo procedimento. Nós vamos aplicar a segunda lei de Newton para achar a tensão. Você sempre vai fazer assim, sempre acha a aceleração primeiro para depois achar a tensão. E na hora de achar a tensão, aí você vai fazer diferente, aí você vai analisar os blocos separadamente. Veja, isso é muito importante. Na hora de encontrar a aceleração, nós consideramos tudo como se fosse um corpo só. Então, nós somamos as massas. Agora, na hora de achar a tensão, a gente vai isolar um dos blocos. Você pode escolher qualquer um, bloco A ou bloco B. Por exemplo, eu escolhi o bloco A. Então, eu isolo um dos blocos. Eu vou isolar o bloco A. Eu vou olhar só para ele agora e vou aplicar a segunda lei de Newton apenas para o bloco A, para eu conseguir achar a tensão. Tá bom? Vamos fazer isso então? Aí, ó, força resultante. Qual é a força resultante no bloco A? Veja, o peso de A vai se anular com a normal de A, né? Então, vai sobrar o quê? Vai sobrar só a tensão aqui para a direita. Então, a força resultante no bloco A é a tensão na corda. Então, veja bem, tá lá, ó. A tensão na corda é igual a massa de quem? Massa de A, né? Porque eu isolei ele, eu estou pegando só o bloco A agora, vezes a aceleração. Aí na hora que a gente faz a continha, então a massa de A vale 2, vai ficar 2 vezes 3, que é a aceleração que eu tinha encontrado lá. Então a tensão vale 6 newtons. Ok? Encontramos a tensão. E agora vamos fazer o último exercício, o último exemplo, para vocês poderem pegar mais ainda, tá? Então vamos lá. Terceiro exemplo, uma situação um pouquinho diferente, né? Porque esse bloco B agora ele está pendurado, ele não está apoiado, tá? Mas isso não vai mudar muita coisa não, vocês vão perceber. Vamos ler aqui então. A figura abaixo mostra um esquema de dois blocos A e B de massas iguais a 8 kg e 2 kg. Eles estão ligados por um fio, né? E considerando que o coeficiente de atrito cinético entre o bloco A e a superfície é 0,1, determine a aceleração do sistema. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é a primeira coisa que a gente faz, então? Identificar as forças que atuam nos corpos. Então, vamos começar. Começando aqui com o bloco A, você pode começar sempre com o peso, né? Então, temos o peso do bloco A. Aí nós vamos ter a normal também, porque ele está apoiado. Tá vendo? Sempre que estiver apoiado, vai ter a normal no sentido contrário ao peso. Aqui já tem atrito, né? Tá vendo? Ele deu o coeficiente de atrito. E então o atrito vai estar em qual direção aqui? Em qual sentido? Bom, a tendência desse bloco é vir para a direita, né? Porque o bloco B vai puxar ele aqui com a corda. Então o atrito tem que estar no sentido oposto ao movimento. O atrito vai estar aqui para a esquerda. E nós teremos também aqui a tensão na corda, né? Essa corda vai estar puxando o bloco A. Vamos fazer a tensão aqui também. Prosseguindo, vamos desenhar agora as forças que atuam no bloco B. Quais são as forças que atuam no bloco B? Nós temos o peso de B e temos a força aqui na corda, né? A tensão na corda aqui no sentido contrário, porque essa corda ela atrapalha o movimento do bloco B. Ele vai tender a cair por causa do peso, mas o bloco A está segurando ele lá. Então puxa aqui para cima no bloco B a corda.
Beleza, após você identificar todas as forças, e faz o desenho mesmo, tá, gente? Lá para você poder enxergar isso. Beleza, identificamos então todas as forças. E agora vamos calcular aquelas forças que nós não sabemos ainda o valor delas. Né? Por exemplo, o peso. Né? Olha, o peso de A, quanto que vale? É fácil calcular, já que nós temos as massas, né? O peso vai ser a massa de A vezes a aceleração da gravidade. Né? E nós vamos achar aqui o peso de A. Então, a massa de A vale 8, a aceleração da gravidade vale 10, o peso de A vai ser 80. Beleza, então eu já sei que a normal aqui vai ser 80 também, né? A normal do corpo A. Vamos calcular o peso de B agora? Então, vamos colocar a equação, né? O peso de B vai ser a massa de B vezes a aceleração da gravidade. Né? A massa de B vale 2 kg, a aceleração da gravidade 10. Então, o peso de B vale 20 newtons. O que eu posso calcular agora? A força de atrito. Né? Aqui tem o atrito, então vamos calcular a força de atrito. Veja que a força de atrito ela vai atuar apenas no bloco A, né? Porque só o bloco A que está apoiado na superfície. No bloco B não tem força de atrito e também não vai ter a normal, porque ele não está apoiado. Ok? Então vamos lá. Olha, a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. Né? Então o coeficiente de atrito aqui vale 0,1 e a normal é igual ao peso de A, né? Porque o atrito atua no bloco A. Então, eu vou pôr aqui 80 newtons. A força de atrito, então, vai ser igual a 8 newtons. Ah, e a tensão? A tensão não dá para eu encontrar agora. Tá? Você tem que primeiro encontrar a aceleração, aí sim você consegue achar a tensão depois, igual nós fizemos no exemplo anterior. Tá? Então, o que nós vamos achar agora? A aceleração, que foi o que ele pediu também. Então, tá aqui que a gente faz. Nós temos as forças para achar a aceleração, segundo a lei de Newton. Olha, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Ah, qual é a força resultante nesse sistema? Veja que, igual eu falei anteriormente, para você encontrar a aceleração, vamos considerar como se tudo isso daqui fosse um corpo só, um sistema. Então, beleza. Qual é a força resultante sobre esse sistema? Vamos analisar? Quais forças se cancelam aqui? Olha, essa tensão, ela vai cancelar com essa tensão. Quando você tem uma corda só, na mesma corda, as tensões sempre se cancelam. O que mais que vai se cancelar aqui? Olha, o peso de A, a gente sabe que ele tem o mesmo valor da normal de A. Então, isso daqui também vai cancelar. O que vai sobrar, então? Vai sobrar o peso de B e a força de atrito. São as forças que vão sobrar aqui. Então, a força resultante vai ser o peso de B menos a força de atrito, que é igual. Aí, veja bem, ó, você tem que somar, os blocos estão conectados, então você tem que somar as massas aqui, né, e multiplicar pela aceleração. Pronto, agora é só a gente substituir os valores, né, porque nós já encontramos os valores das forças. O peso de B, por exemplo, ele vale 20. Né? A força de atrito vale 8. E a soma das massas, né, nós temos aqui, ó, o bloco A tem uma massa de 8 kg, o bloco B de 2 kg, então nós teremos aqui, ó, somando 10, né, vezes a aceleração. Pronto, então fazendo essa continha aqui, ó, né, vai ficar 12, que é igual a 10A, a gente isolando o A aqui, nós vamos passar o 10 para o outro lado dividindo, né? Então vai ficar 12 sobre 10, que é igual a 1,2 metros por segundo ao quadrado. Encontramos a aceleração, então, desse sistema, né? Lembrem-se, quando a gente vai calcular a aceleração, você sempre soma a massa dos corpos, porque eles estão conectados. A aceleração do bloco A vai ser a mesma aceleração do bloco B. Né? Então, soma-se as massas. Ah, e se eu quisesse agora achar a tensão na corda? Como no exemplo anterior, para achar a tensão, você teria que isolar um dos blocos. Você pode isolar o bloco B, ou você pode isolar o bloco A. Aí você analisa as forças e joga na segunda lei de Newton.